Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Carne suína de qualidade se conquista com estratégia nutricional no manejo dos suínos. Quem garante é a pesquisadora da Embrapa, Terezinha Bertol, que vem dar dicas pra gente. E com a chegada das estações mais quentes, aumenta o uso de resfriadores nos galpões. Felipe Baldo vem nos dar dicas para manter os equipamentos funcionando sem surpresas. Tem muito mais informação para você na tela do Canal Rural. Fique aí, vamos começar e é agora! A carne de frango se mantém com preços firmes no mercado doméstico. A demanda está alta e competitiva diante das outras proteínas. De acordo com o CPEA, na Praça da Grande São Paulo, o frango inteiro congelado se valorizou 2% na semana, R$ 5,60 o quilo. O frango resfriado teve alta de 5,8%, chegou a R$ 5,76. Já o peito resfriado registrou no período a maior alta entre os principais cortes comercializados, de 11,2%, vendido a R$ 6,26 o quilo. Para o frango vivo, na média das regiões de São Paulo, a elevação no preço foi de 3,9% no período, comercializado a R$ 4,06 o quilo. É o maior patamar nominal da série histórica do CPEA, iniciada em 2004. E agora nós vamos falar sobre as estratégias que existem para se conseguir uma carne de qualidade dentro da granja. Mas como assim estratégia, né? Sim, você pode se planejar aí nesse programa nutricional durante toda a vida do animal para conseguir então lá no final uma carne de qualidade. E não sou eu que estou falando isso aqui não, hein? Quem comenta isso para a gente é a pesquisadora, a Terezinha Bertol. Terezinha, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia, telespectadores do Ligados e Integrados. Muito obrigado pela oportunidade de participar do programa. Obrigado você por ter vindo, é uma honra para a gente. Eu sei que você, inclusive, escreveu um livro aí sobre isso, né? Então, pelo jeito, tem bastante material para se falar sobre isso. Espero que a gente consiga aqui em alguns minutos resumir para o produtor rural que está nos assistindo, né? Terezinha, como é que é então, hein? Uma estratégia para eu conseguir uma carne de qualidade. É um planejamento mesmo? O produtor ele tem que se planejar? Bem, na verdade, existe uma série de estratégias na área nutricional que podem ser empregadas para melhoria da qualidade da carne ou simplesmente para manter a qualidade que já existe atualmente, tá? A melhor estratégia a ser empregada, ela depende do tipo de produção, porque nós temos a produção industrial, direcionada ao grande mercado, que é produzida em larga escala, e temos também a produção em pequena escala, que é mais para nichos de mercado. Então, existem algumas estratégias que se adequam mais a um tipo de produção e outras que são mais importantes para outro tipo. Certo. A gente sabe aí, quem trabalha com integração, por exemplo, recebe praticamente uma receita ali, né, Terezinha? Ele já tem a ração toda cheia dos nutrientes. Até o produtor independente também já encontra no mercado aí produtos de qualidade e acabam produzindo todos da mesma forma. Mas para eles entenderem, né, de que forma que eu consigo oferecer isso da melhor qualidade e para que isso se reverta depois no melhor produto? Realmente, uma das características da produção industrial é a padronização e é uma grande vantagem, pode-se dizer, né? Rações padronizadas, minuciosamente balanceadas para
maximizar o desempenho e a produção de carne magra, né, nesse tipo de produção. Nesse segmento, o que se poderia recomendar é, por exemplo, não utilizar níveis proteicos acima das exigências dos animais, porque uma forma, por exemplo, de se aumentar a gordura intramuscular, que é uma característica muito importante do ponto de vista organoléptico, é o nível proteico da dieta. Níveis proteicos acima das exigências dos animais tendem a levar à produção de uma carne mais magra. E como se sabe, a gordura entremeada, o marmoreio, ele é extremamente importante não só para conferir sabor ao produto, mas também porque ele afeta questões como suculência e maciez da carne, né? Tá certo. Pode falar. Outro ponto é a vitamina A, por exemplo. Normalmente se usa elevados níveis de vitamina A nas rações e um fato que foi constatado, esse não é um ponto que nós pessoalmente trabalhamos, esses são dados de literatura, é que níveis mais baixos de vitamina A tendem também a produzir carne com maior quantidade de marmoreio. E o que se pode dizer também é que esses níveis que favorecem a deposição de marmoreio, eles não prejudicam o desempenho dos animais, porque esse é um ponto extremamente importante na produção industrial de suínos. Nós temos que trabalhar com estratégias que possam melhorar a qualidade da carne, mas que não afetem o desempenho, porque o custo de produção e o que está ligado diretamente ao desempenho dos animais é um fator extremamente importante nesse tipo de produção. Então, nós não podemos, para melhorar um, afetar o outro. Claro, inclusive até eu quero que quase me corrigir, porque às vezes a gente sempre acaba pensando no produtor, né? E aí eu acabei falando que ele já recebe uma ração que é pronta, então, da indústria, e não teria como fazer essas escolhas. É mais ou menos isso, né? Ele também pode acabar oferecendo mais ou menos do produto, né? Quem é que vai saber? Então, por isso que é importante sempre essa dica. E mais do que isso, essa pesquisa da Terezinha, ela pode servir, claro, para a indústria de ração, no caso, né? Que também, lógico, está de olho sempre no que a Embrapa acaba trazendo de novidades para a gente, né, Terezinha? E realmente a gente tem uma tendência aí sempre a ter uma carne mais magra, né? E aí pode ser que acabe chegando num ponto aí prejudicial até, né? Eu digo em termos de mercado, né? Porque de tão magra, como você disse, ela pode perder esse marmoreio, né? Que outras tendências que você acabou reparando, hein, Terezinha? E traz pra gente aí como cuidados, né? Para que essa carne, ela não perca a qualidade e não perca até essa tradicionalidade do sabor dela, né? Bem, ainda falando na produção industrial, existe algumas estratégias para uso no período imediatamente antes do abate, que seria o uso de eletrólitos, né, na ração nos últimos 3 a 5 dias, ou mesmo na água de bebida, que favorecem a retenção de água na carne e com isso também favorecendo a suculência e a maciez da carne. E evitar o uso de níveis elevados de produtos que tenham grande quantidade de açúcares solúveis, porque isso poderia ter um efeito pós o abate de reduzir o pH da carne e com isso aumentar a perda de água da carne. Tá certo. Já por outro segmento de produção, mais ligado a nichos de mercado, existem outras alternativas que visam outros aspectos de qualidade de carne. Por exemplo, nós podemos buscar uma alteração do perfil de ácidos graxos da carne,
primeiramente é importante dizer que a carne suína ela tem uma composição de ácidos graxos bastante equilibrada entre ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados, mas existem estratégias onde se pode aumentar o conteúdo de ácidos graxos ômega 3 na carne, ou mesmo aumentar o conteúdo de ácidos graxos monoinsaturados, que, como nós sabemos, são ácidos graxos que têm efeitos benéficos para a saúde humana. E uma outra estratégia estaria ligada ao aumento da estabilidade oxidativa dessa carne, que é especialmente importante quando nós usamos estratégias para aumento dos ácidos graxos ômega 3, visando aí, então, um efeito benéfico sobre a saúde e sobre a vida de prateleira desses produtos. Tá certo. Muito legais realmente os pontos aqui. Fiquei meio que anotando na minha cabeça, hein, Terezinha, e acho que a gente vai chamar você de volta uma próxima para uma reportagem aí, então, mais elaborada, trazendo bem esses tópicos aí, viu? Até uma próxima, então, querida. Bom trabalho aí. Até mais. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Até. Agora a gente faz um intervalo, depois vamos falar dos cuidados com os equipamentos de resfriamento, mais utilizados agora que as temperaturas prometem esquentar com a chegada da primavera. Até já! Ligados e integrados de volta na tela do Canal Rural, e eu não posso esquecer você também na tela do Canal do Criador também, né? Canal Rural 11h30 da manhã, Canal do Criador às 7 da manhã, cedinho, para você começar o dia bem aí com várias dicas. E também pela internet, o pessoal sempre está participando com a gente, não é só pela TV. Olha só quem mandou foto para a gente, ou melhor, postou, e lá, né, na legenda, colocou a hashtag Ligados e Integrados. Aí apareceu aqui para mim, ó, e eu já coloco na TV aí, para a gente ver juntos. Olha só o pessoal participando aí. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? E você quer aparecer aqui também, é só colocar a hashtag Ligados e Integrados na sua postagem, que aparece aqui no programa. E agora vamos atualizar as informações do tempo com a nossa querida amiga Priscila Paiva. Bom dia, Pri. Olá, Pablo, tudo bem? Você sabe que a primavera ainda começou com temperatura negativa na Serra Catarinense. Fez menos 1 grau em Urupema, nesse dia 22 de setembro, que marca o início da estação. Mas aos poucos a massa de ar de origem polar vai perdendo intensidade e o que a gente vai ter é aí uma condição diferente nos próximos dias. Ainda tem frente fria na costa do sudeste. A gente tem, no geral, uma primavera com chuva abaixo da média em toda essa área em amarelo do mapa, no centro-sul. A gente vai ter um início de estação com chuva muito volumosa no Rio Grande do Sul, como vai acontecer já a partir desse fim de semana. Mas depois, no decorrer da estação, novembro, dezembro, a gente já vai ver o Rio Grande do Sul sentindo a falta de umidade e também o Paraná, tá? Chuva acima da média em parte de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso. A chuva vai atrasar para a parte central do Brasil, mas depois ela ganha força, tá? A gente vai observar que os volumes aqui no sudeste do Brasil nos próximos dias variam de 30 a 70 milímetros acumulados. Depois, no dia 28 de setembro, como eu disse, né, a partir desse fim de semana, a gente já vê a chuva retornando para o sul do Brasil, o tempo ficando seco em todo o interior. E algo que vai persistir de 3 a 7 de outubro, com essas instabilidades mais concentradas entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por isso é tão arriscado fazer o plantio imediato com essas primeiras pancadas de chuva da primavera entre Mato Grosso e Goiás. Depois, outubro chega com uma condição bem melhor, a gente já falou disso nessa semana, com chuva mais volumosa de 200 milímetros em parte do centro-oeste e ainda a chuva no Rio Grande do Sul. Aí em novembro a gente já vê falhar um pouco a chuva no Rio Grande do Sul e aumentar aqui a chuva no Paraná, tá? Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, em novembro, a gente já vê uma condição típica de laninha que está no horizonte para boa parte do Brasil central. E aí, dezembro, ainda com chuva no Rio Grande do Sul, mas menos volumosa e com um volume bem elevado aqui na parte central do Brasil. E já começam aqui alguns volumes bem significativos para o Mato Piba, que tem anos de laninha, anos melhores, tá? Você vê aqui Sinop, como essa chuva vai falhar depois dessas primeiras pancadas.
E o mesmo acontece em Altinópolis, interior de São Paulo. Portanto, a gente pede cautela. Já em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, mais de 70 milímetros acumulados para os próximos dias. Falando em clima, nessa época que começa a ficar mais quente, é bem comum também se usar os resfriadores nos galpões. E entre as opções existe o resfriador a vapor. E eu estou falando sobre isso para chamar a sua atenção sobre a manutenção e o uso correto desse equipamento, porque não é só apertar um botão e deixar que ele faça o serviço, né? Tem que continuar prestando atenção na temperatura, na umidade. E aí, como é que se faz isso da maneira correta? A Júlia Fabre foi pesquisar para a gente e traz agora. Oi, Pablo, bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Os sistemas de resfriamento evaporativo são utilizados para diminuir a temperatura dentro dos galpões. Funciona mais ou menos assim. A água em estado líquido precisa de calor para evaporar. Quando a água evapora de uma superfície, essa superfície fica mais fria. O objetivo desse processo é diminuir o estresse calórico sobre as aves. Antes de optar por um sistema de resfriamento, o produtor precisa avaliar alguns fatores, por exemplo, a temperatura na região onde a granja está localizada. De acordo com a Embrapa, no Brasil, os sistemas de resfriamento evaporativo mais utilizados no interior dos aviários são dois: pad cooling e nebulização. O processo evaporativo é feito também em sistema acoplado de ventilação e umidificação. O pad cooling requer ventilação mecânica para forçar o ar através dos painéis evaporativos. Esses painéis são feitos de celulose, mantida úmida. Quando o ar passa, esfria antes de cair no galpão. É mais comum em aviários climatizados, que utilizam um sistema totalmente automatizado com ventilação negativa em túnel de vento. O sistema de nebulização é constituído de bicos nebulizadores que fragmentam a água em gotas minúsculas. Esse sistema pode ser operado em alta e baixa pressão. Quanto maior a pressão de trabalho do sistema, maior será a quebra da gota d'água. Quando a quebra do diâmetro da gota d'água é grande, forma-se uma névoa. Agora vamos conversar com um especialista, claro, e hoje é o médico veterinário, o Felipe Baldo, que já está conectado com a gente. Bom dia, Felipe. Bom dia, Pablo, tudo bom? Um bom dia a todos. Obrigado por ter vindo, viu? Ô Felipe, conta pra gente, no caso desse vaporizador, posso chamar assim, não sei, né? Tem gente que fala sobre placa evaporativa, existem algumas pré-condições, né? Eu não deixo ele ligado o tempo todo. Por exemplo, quando a temperatura lá fora ela alcança os 28 graus, já é um momento. Exatamente, Pablo. Existem algumas premissas que a gente segue para a correta utilização da placa evaporativa em aviários de pressão negativa. Essas ferramentas de resfriamento evaporativo são imprescindíveis para a manutenção do conforto térmico das aves. Então, a temperatura estar acima de 28 graus é importante para que o processo de evaporação aconteça. Temos algumas outras ainda premissas importantes em relação à utilização dessas metodologias de resfriamento evaporativo, que são o respeito em relação à umidade interna do galpão, que ela não pode estar acima de 70%, isso fará com que as aves percam a capacidade de troca de calor, e assim saindo do seu conforto térmico. Ainda temos outras premissas importantes, é o horário de funcionamento da placa evaporativa, pois a gente tenta evitar com que essa placa funcione durante os períodos de maior umidade do dia, que são o início da manhã, o amanhecer, e o entardecer da mesma forma. Então, oriento que trabalhe entre as 10 da manhã às 17 horas, em alguns locais onde o amanhecer é um pouco mais cedo, a gente pode trabalhar com esse horário um pouco antecipado, das 9 às 17. Tá certo. Eu vi sobre essa questão do horário, também fiquei curioso. Eu até imaginei que seria por uma questão de não deixar ligado o tempo todo, poderia ser talvez perigoso, mas não, né? Justamente por conta até dessa umidade, né? Se eu deixo ele ligado muito tempo e fica muito úmido, é ruim, né, Felipe? Exatamente. A gente precisa trabalhar com uma premissa de temporizar
a placa evaporativa. Por quê? No momento que a gente deixa ela ligada o tempo todo, a gente acaba fazendo um arrasto de umidade para dentro do galpão. E isso não se torna interessante para a ave, tendo em vista que ela acaba perdendo a capacidade de troca de calor. A gente indica que se o produtor trabalhe de 40 a 60 segundos ligado, que é o tempo necessário normalmente para ela estar toda ela molhada. E dessa forma, um tempo superior aí a 10 minutos de tempo desligado para que ela possa secar, né, e novamente ser acionada. Dessa forma, a gente evita que a umidade dentro do galpão aumente bastante. Claro que em algumas condições, esse tempo de retorno ao acionamento, ele pode ser um pouco menor ou maior, dependendo da umidade interna que está na região. E o produtor tem como conferir isso o tempo todo, né? Exatamente. Hoje a gente tem várias sondas de temperatura, tanto interna quanto externa dos galpões, que possam munir o integrado, né, de informações para o correto acionamento. Da mesma forma que os controladores também podem fazer esse bloqueio. Tá certo. E como é que eu sei que isso às vezes também é importante, né? Que está funcionando corretamente, hein, Felipe? Como? Que está funcionando corretamente, né? Porque às vezes a manutenção também pode ser importante, né? Às vezes você liga e não está ali, no caso, fazendo o serviço, né? Como deveria ser feito por esse equipamento. E aí como é que eu reparo isso? Exatamente. As placas evaporativas ou as ferramentas aí de resfriamento evaporativo, a manutenção é imprescindível. Tá? Nós podemos, no caso da placa evaporativa, para fazer a manutenção dela, nós podemos utilizar aí uma escova macia, tá? A cada intervalo de lote a gente acabar passando sobre toda a superfície para diminuir a quantidade de minerais que vão acabando se solidificando e se agregando à placa, fazendo com que ela perca sua eficiência. E da mesma forma, limpando as calhas para que não se crie um biofilme, algas desse tipo de gênero que possam impedir ou até mesmo, já vi em alguns casos, de diminuir a área de superfície dessa placa, fazendo com que tenha uma menor capacidade de refrigeração. Hoje em dia, difícil eu ter um galpão que não tenha essa placa, Felipe? Ele é um material quase que imprescindível? Hoje, nos galpões de pressão negativas novos, são imprescindíveis a utilização dessas placas, principalmente também para quem trabalha com águas pesadas, 2,5 kg a 3 kg, porque é uma ótima ferramenta de resfriamento, desde que utilizada da maneira mais correta. Mas elas são, sim, uma importante ferramenta para manter o conforto térmico das aves nesse período que está por vir aí de muito calor, Paulo. Ótimo, ótimo. Eu sempre acabo fazendo relações aqui com também situações que temos em casa, no nosso dia a dia, porque acho que às vezes o pessoal acaba entendendo fácil, né? E eu fiquei imaginando aqui aquele vaporizador que muita gente tem em casa quando o clima está muito seco, né? Faz mal para as crianças, por exemplo, que também não é um equipamento que você liga e deixa, né, na casa ligado o tempo todo. Você vai reparando, né? Está ficando muito úmido, está ficando menos. Alguns até indicam já isso, né? Então assim também funciona nas granjas, né? Tem que ficar de olho para saber sempre o grau de necessidade disso, né? Tanto com umidade quanto com temperatura, para que ofereça esse conforto térmico, né, Felipe? Exatamente. A velocidade também ela é importante, Pablo, porque essa placa evaporativa, ela começa a funcionar ou tem uma eficiência muito melhor a partir de 1,7 metros por segundo a 2 metros por segundo na placa evaporativa. Dessa forma, a gente evita que leve umidade para dentro do galpão e que melhore a eficiência. É uma ferramenta importantíssima que tem que ser utilizada corretamente, né, seguindo as nossas premissas, que todos os extensionistas estão a par e têm conhecimento para ajudá-los nas granjas, mas são ferramentas que a gente consegue manter o controle e que nos permite extrair o máximo de potencial que a genética nos oferece.
Claro, é um equipamento que ele acaba sendo o seu aliado ou o seu inimigo. É a forma correta, né? Lógico, ele é feito para ser um aliado, mas aí você tem que estar usando corretamente, sempre de olho ali, né? Provando mais uma vez que esse é um trabalho feito no detalhe, né, Felipe? Muito obrigado pela sua participação e um bom trabalho para você aí também, né? Eu agradeço, um ótimo dia, uma boa semana a todos do trabalho. Até mais, tchau, tchau. Agora vamos ver uma história de sucesso da avicultura e da suinocultura brasileira e quem vai contar é o próprio produtor. E assim a gente conhece o Brasil, que só está crescendo, de granja em granja. Olá, eu sou a Bárbara. Eu sou o Leocádio. Somos crecheiros integrados da JBS desde 2016. Hoje a gente está tendo uma nova oportunidade de crescer junto com a empresa e se tudo der certo, muito em breve a gente vai estar escrevendo mais um capítulo da nossa história com a empresa. Bom, então, desde já queremos agradecer aos técnicos e extensionistas pela oportunidade, pela confiança depositada em nós e dizer que estamos muito otimistas em relação ao futuro nesse negócio. Legal, obrigado ao casal aí, parabéns pelo trabalho, hein? Se também quer participar com a gente, é só mandar o seu vídeo aqui. Pode ser tanto para o nosso WhatsApp quanto para o nosso e-mail também, que é o ligados@canalrural.com.br. E aqui está o nosso Instagram, porque agora você percebeu que todos os dias vão aparecer fotos aqui suas no nosso programa. É só você postar no seu Instagram com a hashtag Ligados e Integrados. E aí você aparece aqui com a gente. E no nosso Instagram, que tem que seguir também, para você saber tudo de avicultura, suinocultura, proteínas do futuro, é só seguir Ligados e Integrados, bem fácil, né? E lá estão todos os nossos conteúdos, nossos quadros com curiosidades para você curtir e compartilhar com os seus amigos. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê, claro, amanhã. Até lá. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.